Passada nós começámos a falar sobre um tema. Lembram-se qual foi o tema? A cultura da beterraba sacarina, não é? Foi? Não, falámos sobre o espírito de ofensa. Amém? Já ninguém se lembrava, claro. Portanto, esta coisa de guarda a palavra no teu coração, não é? É um coração que a gente lá tem em Vista Alegre, lá na mesinha de cabeceira, e a gente mete versículozinhos bíblicos lá dentro. O objetivo da casa de Deus, para além de louvarmos a Deus, orarmos juntos, crescermos juntos, congregarmos aqueles que têm a mesma fé, é também para aprendermos. A igreja, desde o seu primeiro tempo, desde o primeiro século, diz que se juntavam em casas e juntavam-se no templo para aprender a palavra de Deus. Diz que os apóstolos iam por todo lado ensinando a palavra de Deus. E as pessoas juntavam-se, e claro, oravam, cantavam, partiam o pão, não é? Mas diz que depois perseveravam na doutrina que lhes era dada, certo? O que significa que depois dos apóstolos se irem embora, eles continuavam a refletir naquilo que lhes tinha sido ensinado. E não só refletiam, como depois punham em prática. E o problema, às vezes, de não pormos em prática é porque nós nem sequer gastamos depois tempo a digerir e a refletir aquilo que nos foi ensinado. Hein? Se a gente ouve aqui e amanhã já não se lembra, a gente vai pôr em prática o quê? O que não se lembra? Isso é complicado. Então falámos acerca de alguma coisa que, até isto é uma promessa de Deus na palavra de Deus, diz que ofensas virão. Amém? A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 17, Mateus capítulo 10, por aí fora, várias passagens que nós lemos em que diz que as ofensas viriam à nossa vida. E se elas viriam, significa que nós vamos ter que lidar com elas. Diga comigo, é uma promessa de Deus de que ofensas virão. Portanto, esta coisa de dizermos que não era suposto vir ofensas à nossa vida, isso não é verdade, porque as ofensas virão. E virão de qualquer setor da nossa vida. Podem vir da própria família, podem vir dos nossos amigos, podem vir do lugar onde nós trabalhamos, porque, na verdade, as ofensas que prendem e que ferem e destroem a vida das pessoas, não é a ofensa das pessoas que a gente não conhece, mas é das pessoas que ocupam um lugar na nossa vida, que são importantes para nós, que têm acesso à nossa vida. É daí que as ofensas, que são problemáticas, chegam à nossa vida. É com essas é que é o perigo, certo? E Jesus foi o primeiro a mostrar que ele veio para o seu próprio povo e o seu povo ofendeu. Hein? Mas ele não ficou preso às nossas ofensas, certo? Ele fez alguma coisa para nos libertar das nossas próprias ofensas em relação a ele. Amém? Então, falámos acerca do problema, do resultado e daquilo que acontece na vida das pessoas que ficam ofendidas, que guardam o espírito ofendido, e usámos e vimos o exemplo de Absalão e ouvimos o exemplo de Aitofel. Lembram-se da gente termos falado sobre isso? Absalão, porque ficou ressentido com o seu pai Davi, e Davi foi um ótimo rei, um profeta, um sacerdote, alguém segundo o coração de Deus, mas que em termos de pai falhou com os seus filhos. Absalão matou Amnon. Amnon era seu meio-irmão, porque Amnon abusou fisicamente de Tamar, que era irmã de Absalão e meia-irmã de Amnon. E porque Davi nada fez sobre esta situação, Absalão tomou nas suas mãos a justiça, pelas suas mãos, matou o seu meio-irmão e mais tarde tentou destronar, e temporariamente o fez, o rei Davi do seu trono, mas depois acabou em maus lençóis. E vimos o exemplo de Aitofel, o conselheiro mais próximo de Davi, diz cuja sabedoria era tal que ele era ouvido e considerado em todo o reino. Quando ele falava, tanto Davi como Absalão, como toda a gente ouviam Aitofel, e toda a gente seguia os seus conselhos. E vimos Aitofel ao lado de Davi uma vida inteira, e quando Absalão se levanta contra o rei Davi, até tudo indica que o próprio Aitofel esteve envolvido no próprio instigar do próprio Absalão contra Davi. Nós vemos que Aitofel muda de campo, e nós perguntámos, lembram-se, pensámos, por que razão é que um homem que toda a vida esteve ao lado de Aitofel, de repente virou-se contra também Davi? Porque Aitofel era avô de Batseba, ou Batseba. Aitofel guardou no seu coração um ressentimento e uma ofensa escondida por tudo aquilo que Davi tinha feito na sua casa. Lembrar que Davi foi o causador da morte de Urias, foi o causador daquilo que aconteceu com Batseba e até da própria morte depois do neto que veio a seguir. E apesar de Davi se ter arrependido do mal que fez, porque foi repreendido por Deus, e mais tarde o seu próprio bebê faleceu, e
nós encontramos que Aitofel, no momento certo, virou-se contra Davi, porque quando nós guardamos um espírito ofendido, mais tarde ou mais cedo, nós vamos procurar vingança. Porque ofensa e espírito ofendido deturpa os nossos pensamentos, começa a formar as nossas ações e acaba por moldar o nosso próprio caráter. Nós nos tornamos aquilo que foi a própria ofensa em si mesmo. Vamos só fazer uma retrospectiva do que falámos no domingo passado. Hoje vamos continuar a falar sobre espírito de ofensa e sobre aquilo que a palavra de Deus diz acerca disto que é tão grave e tão essencial e é uma arma tão subtil no reino de Deus e na nossa vida em particular. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, vamos ler algumas passagens e eu vou tentar ler mais passagens do que propriamente comentarmos algumas, do que propriamente desenvolvemos muito, porque o tempo já não dá para tudo. Capítulo 3 e versículo 12 do livro de Colossenses, a Bíblia diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amém? E há bocado eu estava a dizer, se nós sabemos quem Ele é, nós também sabemos quem somos. E nós somos eleitos em Deus, nós fomos gente a quem Ele fez uma obra fantástica na nossa vida. Podemos ainda não praticá-la toda, mas na sua essência nós somos eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E isto são as características divinas que existem em nós, mas que nós precisamos de determinadamente fazermos com que estas coisas sejam parte da nossa roupagem e da nossa vivência diária. Então, revesti-vos, usem isso. O quê? Coração compassivo, dignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto ainda, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? O vínculo da perfeição não é fazer coisas perfeitas, é amar. Porque nós nunca vamos ser capazes de ser perfeitos. Mas encontramos perfeição em Deus quando somos capazes de perdoar e de ultrapassar as ofensas e ultrapassar aquilo que instala-se no nosso coração e que contradiz completamente aquilo que nós dizemos crer e que deve ser a nossa vivência em Cristo. E contra isto, sem dúvida, não há qualquer argumentação. Mais, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ok? E depois vamos falar sobre sinais ou sintomas de um espírito de ofensa. Já falámos um pouco na semana passada. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira, e cólera aqui não tem a ver com diarreias, tem a ver com mal feitio. Cólera, e ira, e gritarias, e blasfemas sejam tiradas do vosso meio, bem como toda a malícia. Antes, pelo contrário, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deixe-me dizer que eu acho que há uma altura, ou há alturas em que às vezes eu próprio fico confuso. Porque eu dá-me a sensação que às vezes, para grande parte dos cristãos, acham que esta coisa do cristianismo é apenas seguirmos uma lista de regras e do faz e não faz. Mas nós esquecemos que o estar em Cristo, ser cristão, o estar em Cristo é uma questão de relacionamento. É uma questão de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com o seu coração, o seu propósito, a sua vontade, e que nesse relacionamento foi-nos dado um Consolador, foi-nos dada a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós e que nós, na maioria das vezes, esquecemos que é isso que importa. Aqui não se trata de está certo, está errado, trata-se de eu ter a percepção de que se eu sou um cristão, se eu entreguei a minha vida a Jesus, Deus habita em mim. E aquilo que eu faço de errado entristece o Deus que habita em mim. Isto não se trata daquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu posso,
ou aquilo que a Bíblia diz, faz isto, não faças isto, porque não é por aí que a gente vive, meus irmãos. Nós vivemos por aquele a quem nós rendemos a nossa vida e amamos, e que todos os dias nós temos a percepção, porque amamos a Deus, de que não pode acontecer eu permitir um espírito ofendido no meu coração, porque isso entristece o Espírito Santo em mim. Se entristece o Espírito Santo, o que é que me sobra, caramba? A minha razão? A minha justiça? O meu direito de ser restituído, ou de ser atribuído razão? Meus irmãos, cristianismo é relacionamento com Deus e uns com os outros. O resto, como dizem os americanos, são peanuts. São amendoins, são termossos. Como dizia o Eusébio, que era o marisco que ele mais gostava, era termossos. E quando nós não percebemos isso e entramos numa do faz, não faz, meus irmãos, nós esquecemos a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é estar em Deus e Deus em nós. E aquilo que eu faço ou não faço só é certo ou é errado porque alegra ou entristece o coração de Deus. E quando nós somos confrontados com esta razão, não há argumentação mais nenhuma. E eu tenho dito isto em todo lado onde eu vou. Eu posso ter todas as razões. Irmã Isabel fuma charutos, já não fuma, que ela já se curou, agora é cachimbo. Nada. Irmã Isabel fez-me alguma coisa, disse alguma coisa, ofendeu-me. E se ofendeu, ofendeu. Não vou dizer, não foi nada. Essa é outra história. A gente passa a dizer, não foi nada, mas foi porque aquilo fica lá a moer. Fica lá a moer. Somos todos moleiros. Aquilo passa... Certo? E eu digo, eu é que tenho razão. E até tenho. O mandamento falando foi ela que fez mal. Mas sabe, quando a minha razão choca com a razão de Deus, perde a razão. Deixa de ser razão. É a minha razão, é uma razão humana. Mas perante aquilo que é mais importante, já perdi a razão toda. Se eu fico ofendido porque tenho razão, eu até posso ter razão, ninguém está a pôr em causa, ninguém está a dizer que se calhar o outro não fez. Mas, meus irmãos, quando nós guardamos isso no nosso coração, o Espírito Santo que está em nós entristece. E se entristece, tu bem podes ir às romarias e encharcar-te de pinga, que tu não vais sentir felicidade nem alegria no teu coração. Mais nada. Até folhas de sardinhas e vinho tinto. Isso não te vai fazer feliz. Certo? Podes correr de um lado para o outro, podes ter dinheiro a sair-te dos bolsos. Não te vai fazer feliz. Porque aquilo que nos faz feliz é quando o próprio Espírito Santo se alegra dentro do nosso coração. Nossa alegria é Ele. E contra isto não há argumentação. Quais são os sinais que revelam que nós possuímos, ou mantemos ou guardamos um espírito de ofensa? Em primeiro lugar, afastamento de relacionamentos e de comunhão uns com os outros. Certo? Deixe-me dizer, relacionamentos foram criados por Deus para fortalecer e potenciar o próprio propósito e destino que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós precisamos de todos, até dos inimigos. Os nossos inimigos fazem-nos crescer. Hein? Se eu não tiver quem me ofenda, como é que eu vou aprender a amar e a perdoar incondicionalmente? Não é num viveiro, nem numa estufa. Os irmãos conhecem os crentes de estufa? Os crentes de estufa são aqueles que têm que estar em ambientes protegidos, em que o pastor vai lá, hoje dá-lhe uma borrifadelazinha. Tem que se conversar com as plantas, que é para elas crescerem só. E a gente, pois é, e tal, mais uma borrifadelazinha, sempre fresquinha e viçosa. Mas a gente tira do estufa cá para fora, o primeiro vírusinho que aqui... Deixa-me dizer uma coisa, cristianismo não é para meninos, pá. É para dançarinos. Então, relacionamentos foram criados para quê? Para a nossa bênção. E quando nos afastamos, quando nos isolamos, quando nós procuramos fugir, isso é um dos sintomas, um sinal que alguma ofensa existe no nosso coração. Até pode ser uma ofensa contra o próprio propósito e aquilo que nós temos noção de Deus. Deixe-me dizer, muitas igrejas se têm dividido por causa de relacionamentos que se dividem. E os relacionamentos quebram-se por causa de ofensas que foram cometidas. Seja na igreja, seja nos casamentos, seja no trabalho, seja em sociedades de comércio e de negócio, seja em qualquer coisa. Quando a ofensa não é tratada e fica guardada no coração, mais tarde ou mais cedo,
tudo se acaba. Pessoas ofendidas normalmente decidem manter-se afastadas, contraídas, retêm a sua comunhão e a sua partilha uns com os outros. Amém? Mas a Bíblia diz, inclusive, que nós não nos devemos esquecer de congregar ou deixar de congregar juntamente com quem nós habitualmente nos congregamos. E isto não tem só a ver com aquela história da congregação. Não deixem de se congregar ou de ir à vossa congregação. É muito mais do que marcar presença no culto de domingo de manhã. Congregar significa comunhão, significa termos ligação uns com os outros. Não é só estarmos todos juntos num sítio. Certo? Eu às vezes vou ali ao cineteatro ver um espetáculo de qualquer coisa. Ou é da Arcila, ou é da Câmara, ou é da Câmara, ou é da Arcila. A gente... Pronto. Já não vejo um bom espetáculo há uma série de tempo, mas pronto. Certo? Não tem problema nenhum, mas a gente estamos todos lá dentro. E a única coisa em comum que nós temos é os artistas, e às vezes há com cada um lá em cima do palco, é a única coisa que nos leva lá. Mas acabou o espetáculo, a gente sai, ninguém se conhece, ninguém fala. Claro, a malta que conhece, não é? Mas vocês percebem o que é que eu estou a dizer? A igreja pode cair no mesmo saco roto. Não deixem de se congregar. Isso não quer dizer, mas eu continuo a ir à igreja. Mas já não te congregas. Não te sentes congregação, não falas com ninguém, não tens comunhão com ninguém, não partilhas a tua vida com ninguém, nem deixas que ninguém partilhe a sua vida contigo. Porque um dia, ou porque alguém, ou porque uma situação te magoou, te ofendeu e tu começas-te a isolar. E como a Bíblia diz, quem se isola busca o seu próprio interesse, contraria completamente aquilo que é o corpo de Cristo e a mentalidade e o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus em nós. Porque Deus nos fez, nos salvou e nos está a transformar para que nós vivamos em família e em comunidade. O espírito de ofensa leva-nos ao isolamento, ao afastamento de relacionamentos e comunhão. Segundo lugar, ressentimento. Se nós sentimos algum tipo de ressentimento, isso é sinal que nós estamos ofendidos. O que é ressentimento? É uma forma de animosidade. Não tem nada a ver com ânimo. Animosidade. A gente não percebe porquê, não é? A gente até percebe. Mas aquela pessoa, pá, irrita. Então, ressentimento é uma animosidade que nós temos. É alguma coisa que vem cá de dentro e que é antagónica. Há ali alguma coisa que não bate certo. A gente sente-se e ressente-se contra determinadas pessoas. E muitas vezes nós aqui mentalmente até dizemos, eu não estou ofendido. Mas se nós reagimos na mesma contra aquela pessoa, é porque a ofensa ainda não está resolvida nem tratada. Hein? Pode ser também uma ira não resolvida em relação a um episódio que muitas vezes pode acontecer na nossa vida. E deixem-me dizer, ressentimento é mau, sabe porquê? Porque consome a nossa alegria. Eu volto a dizer ao mesmo. Consome não só a nossa área emocional, como o próprio Espírito de Deus fica triste, logo nós sentimos uma tristeza que muitas vezes não sabemos perceber, mas que é o próprio Deus. Então consome a nossa alegria, a nossa paz mental, tem um poder destruidor sobre as nossas emoções e pensamentos, sobre a nossa, inclusive, a perspectiva de futuro, porque a ofensa prende-nos ao passado. As ofensas prendem-nos ao passado. E quando a gente estamos presos ao passado, não temos futuro. Hein? Não é que Deus não tenha futuro para nós. Deus tem um futuro, mas nós não estamos a olhar para o futuro. Nós estamos a olhar para o passado. É aquela velha história que a gente sempre fala, é tentar conduzir a olhar sempre para o retrovisor. Não tarda nada, estamos abraçados a uma oliveira. O ressentimento leva às amarguras. E a Bíblia diz para nós não ficarmos presos por qualquer raiz de amargura, porque por causa desse tipo de raiz de amargura, muitos sucumbiram na sua fé. E por sua vez, a amargura leva à fadiga, leva a úlceras, enxaquecas, hipertensão e uma série de outros sintomas físicos, porque nós temos um espírito ofendido. Terceiro lugar, desconfiança. Eu tenho que acelerar, porque já não temos muito tempo. Pastor, mas nós somos portugueses. A nossa nação começou como filha astalada com a mãe, certo? Somos independentes. Nós nos tornamos independentes dos espanhóis, chega para lá, caramelos e coisa.
Mas deixe-me dizer que independência em Deus é diferente de autonomia. Deus nos salvou e Deus está a fazer um trabalho em nós para não sermos independentes, mas interdependentes. Mas quando estamos ofendidos, nós tornamos pessoas independentes. E normalmente nós ouvimos estas expressões: aqui ninguém mete os pés. Ainda bem, porque o raio que havia, se fosse para lavar a janela lá em cima. Aqui, pois. Em mim ninguém manda. Isso é que era bom. Tudo bem, tranquilo. Mas isso é fruto de um espírito ofendido. Porque nós deixamos de confiar. E podemos ter razões humanas para dizer: não, realmente magoaram-me, feriram, fizeram alguma coisa que não deviam. Pessoas em quem eu confiei, pessoas em quem eu me submeti em forma, não estamos a falar em dar-nos uma branca na cabeça, é percebermos os poderes e as autoridades e tudo mais que existe e que é um princípio divino, mas quando nós mantemos e guardamos um espírito ofendido, nós dificilmente conseguimos trabalhar debaixo da autoridade, seja ela qual for. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa, cada vez que ela abria a boca era só para desmontar, desvirtuar e desqualificar todas e quaisquer pessoas que fossem uma autoridade na vida dele. Fosse um pai, um sogro, um patrão, um chefe, toda a gente tinha problemas e mais valiam ir desta para melhor e tal, e não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que isso tem a ver com um espírito ofendido por alguma coisa, por alguém, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Certo? Colossenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência ou blasfémia, da linguagem suja da vossa boca. Não mintam uns aos outros, pois que vocês já puseram para fora o velho homem com as suas obras. Ou seja, Deus está-nos a dizer, através de Paulo, que estas manifestações, que são manifestações de espírito de ofensa, não são e não fazem parte da nossa nova natureza em Deus. Já não faz parte do velho homem. Deus veio para fazer de nós pessoas novas, e pessoas novas são pessoas livres, pessoas que não estão debaixo da manipulação nem do governo, de sentimentos, de mentalidades, de feridas, de traumas. E hoje, meus irmãos, a gente tem uma sociedade completamente doente. E sabe porque é que tem uma sociedade completamente doente? Porque as pessoas recusam-se a enfrentar a realidade e a lidar com ela tal e qual como ela é, então precisam de atenuantes para o seu problema. Eu estou ofendido, eu estou ressentido, eu estou traumatizado, logo eu tenho que tomar uma séria medicação para lidar com isso. Mas, se nós temos que... Não estou a dizer que sou contra a medicação. A medicação é importante quando a nível do nosso organismo já fomos tão afetados por feridas, problemas e dificuldades em lidarmos com a realidade que nós vamos mesmo precisar disso. Ou não? Se eu apanho uma constipação, eu tenho que tomar um antigripe. Correto? Não tem problema nenhum. Certo? Então, se eu já cheguei a um ponto em que não consigo sequer dormir, ou dormir bem, se calhar eu vou ter que tomar um comprimido para dormir. Se eu vivo de tal maneira ansioso, não é assim, até que Deus me liberte, eu tenho que tomar um ansiolítico. Mas deixe-me dizer, toma um ansiolítico, toma um comprimido para dormir, beba 2 copos de tinto, mas lide com a situação de frente. E se reconhece no seu coração que há problemas que vieram de trás e que ainda magoam o seu coração e o mantêm preso em ofensas, deixe-me dizer, trate disso quanto antes. Com todo o empenho, com toda a violência. Quarto, traição. Já falámos isto a semana passada, não vou falar mais sobre traição. Mas as ofensas levam-nos sempre a trair o amor, a amizade, até a sermos desleais e atraímos a confiança daqueles que antes tínhamos como amigos chegados. Porque deixe-me dizer, quando nós guardamos um espírito de ofensa, mais tarde ou mais cedo, acabamos até por magoar aqueles que nunca nos fizeram nada. Silêncio. E rapidamente, que falta 1 minuto e meio... Não, porque eu sei que os irmãos... E depois para a semana vamos falar então como lidarmos com as ofensas. Aqui estamos a falar da extensão de um espírito ofendido. Sabemos que ofensas virão. Isso foi alguma coisa que Jesus disse que ia acontecer na nossa vida. Pode acontecer todos os dias, pode esticar-se ao longo da vida, pode haver ofensas mais graves, outras menos graves, mas nós estamos expostos às ofensas todos os dias.
Mas quando nós vimos a Jesus todos os dias e dizer, Senhor, eu me entrego a Ti, eu rendo tudo isto, até esta dor, eu rendo isto a Ti. Eu não procuro mais restituição nem retribuição. Restituição é quando vem a mim, retribuição é dar ao outro aquilo que ele merece. Quando eu deixo de perseguir isso, nós abrimos espaço para a cura de Deus. Agora vou terminar aqui neste ponto, porque para mim então é o ponto caramelo. Diga comigo, caramelo. Manuéus de Badajoz, portanto é mesmo. Vamos ler em Marcos capítulo 11, versículo 25. Porque a mim o que me interessa é o que é que a Bíblia diz, certo? O que me interessa é o que a palavra de Deus diz, as Escrituras. Não é? Eu sou um homem como os irmãos. Eu às vezes apetece-me trincar uns quantos, eu até gosto de torresmos. Sério, dá-me vontade de trincar uns quantos. Às vezes também fico ofendido, ou penso que eu não tenho sangue frio. Hã? Só fico ofendido como os irmãos, mas sabe, aprendi que não me posso dar a esse luxo de ficar ofendido. E há pouco tempo andava a ferver, é verdade ou não é? Os irmãos já estão a pensar em coisas não era essa fervura. Andava a ferver, zangado, chateado, com vontade de impor as mãos e os pés nas pessoas aí e tal. Não. Marcos 11, 25 e vamos à palavra. Quando vocês estiverem a orar, e como vocês sabem, orar é essencial na nossa vida cristã, certo? Orar é falar com Deus, façam como quiserem, mas orar é essencial. E nós precisamos disso. Mas quando estiverem a orar, perdoem. Sabe o quê? Olha, só nesta frasezinha era caso para perguntar. Se eu não consigo perdoar, então significa que eu nunca oro. Porque eu quando estou a orar e percebo que há um espírito ofendido, a primeira coisa que Deus mete no meu coração é perdoa. Senão nem vale a pena passar daí para a frente. Mas hoje está tudo aos gritos, pá, tenham calma. Não se exaltem, não se enervem. Quando estiverem a orar, perdoem. Se tiverem alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as nossas ofensas. O que significa que se Ele não me perdoar as minhas ofensas, faz sentido eu continuar a orar? Ele não está aqui a dizer que eu perco a minha salvação, mas a minha relação, a minha comunhão com Deus, aquilo que é fruto de uma vida de oração forte, saudável, tranquila, amém? Certo? Deixa de acontecer na minha vida. Eu bem posso estar ali a orar, a desunhar-me todo. Eu até posso ir a orar para o Inhais da Serra, mas desunho-me na mesma. Não é? Posso orar e tal, e chorar, e fazer a dança do fogo, e retalhar-me todo, como se Deus gostasse de uma coisa dessa. Mas pronto. Posso fazer todas aquelas coisas, e amarro os demónios, e sapatear na cabeça do diabo, aquelas coisas todas, e a gente diz aquelas coisas todas, e compramos o livro das orações proveitosas, e recitamos aquilo tudo. Pode fazer tudo isso que não passa daí, a oração nem chega lá. Porque quando estiveres a orar, a pergunta aqui é, nós oramos? Mas eu falo, ok. Mas orar não é tu falares, é falares e Deus ouvir. E Deus deixa de ouvir a oração quando Ele reconhece em ti espírito de ofensa. Lucas capítulo 1, versículo 5. E esta aqui também é muito, muito, muito interessante. Não, perdão. Ok? Mateus capítulo 18, perdão. Agora estou aqui a saltar e aqui é que me interessa este ponto. E terminamos aqui. Mateus capítulo 18, versículo 15. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Eu como homem, estou-me nas tintas se vocês estão ofendidos ou não estão. Não é? Agora, como pastor, preocupa-me o vosso coração. É ou não é? Eu não sou dono da vossa vida. Se vocês optarem por destruir a vossa vida, é a vossa opção e as consequências são vocês que as vivem. Não sou eu, correto? Portanto, eu não estou aqui a dizer, vocês têm que fazer isto. Eu estou aqui a falar daquilo que é sabedoria e espírito da palavra de Deus e sabedoria de Deus. E Deus a dizer-nos, é para a gente. Espírito de ofensa é totalmente contrário à mensagem de Cristo e à mensagem do Reino. Então, não quer dizer que nós não nos vamos ofender. As ofensas virão, nós vamos ficar ofendidos. Mas o que é que nós fazemos? Vamos ver isso depois para a semana. Mas hoje vamos ler esta passagem. Capítulo 18, versículo 15. E vamos ler até o versículo 27 e terminamos aqui. Ora, se o teu irmão, e quem diz o teu irmão, diz o teu próximo, o teu amigo, mas aqui o irmão implica
alguém de quem a gente não espera que venha ofensa, mas vem também. Ora, se o teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só. E quando diz repreende, não é chegar lá com uma vara e dar-lhe uma trancada, é falar com ele no sentido de chamar a atenção. Só tu e ele, se ele te ouvir, tu vais ganhar um irmão. E há um versículo muito interessante em Provérbios, diz que o irmão nasce na adversidade. E nós dizemos, nasce porque é o irmão. Ai, coitadinho, irmão, deixa-me orar por si. A gente pensa que, faz favor. Também, mas noutras versões, diz que o irmão nasce dos problemas. E dos problemas implícitos na própria relação entre duas pessoas que antes não eram assim tão chegados, mas que na angústia, na aflição e na ofensa faz com que duas pessoas estejam dispostas a ultrapassar aquela ofensa e aí nasce uma verdadeira relação de irmão. Alguém percebeu o que é que eu disse? Mas continuamos. Se ele não te ouvir, leva logo um murro na boca. É isso? Não. Leva contigo mais uma ou duas pessoas para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Agora, esta palavra aqui não é no sentido, não, eu vou levar duas testemunhas que é para fazer o auto da ocorrência, que é para depois irmos a tribunal. Não há nada disso. As testemunhas vão, porque se tu sozinho não consegues recompor aquele relacionamento, pede ajuda a duas pessoas maduras, não é para irem lá, levo os meus irmãos, para dar um enxerto, né? Para tentar recuperar aquela relação, certo? Para que toda a palavra, e quando diz toda a palavra, é tudo aquilo que foi a ofensa, tudo aquilo que é o pedido de desculpa, e seja resolvido ali. E se recusar ouvi-los, diz-o à igreja. E se diz-o à igreja, não é no plenário, não é na congregação. É ao pastor, é aos líderes, aos presbíteros, aqueles que eventualmente também por si irão ajudar a recompor e a restaurar um relacionamento. Isto não tem nada a ver com vergonha, com expor e com julgamentos sumários dentro da igreja. E depois vem um versículo muito interessante, que durante muitos anos nós separámos do contexto e usámos de uma determinada maneira, diz, porque na verdade eu vos digo, e está a falar aqui de relacionamentos, diga comigo, relacionamentos, estamos a falar de perdão e ofensas, em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Certo? Ou seja, o ligar ou desligar tem a ver com o relacionamento que temos uns com os outros. Cada vez que eu permito um espírito ofendido dentro de mim e me desligo dos meus irmãos, eu mesmo me estou a desligar, certo? Daquilo que é o reino, daquilo que é o poder e influência. Versículo 19. Tem Bíblias? Ainda vos digo mais. Se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, isto são versículos que a gente tem usado, mas nunca no contexto do relacionamento, da ofensa, do perdão, por aí afora. Se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós estamos aqui a pensar, isto tem a ver apenas com oração. Mas isto está-nos a falar, meus irmãos, da importância do perdão e de não guardarmos espírito ofendido, porque o espírito de ofensa desliga-nos. Eu posso estar com duas ou três pessoas, até posso estar com 1500 pessoas reunidas em nome de Jesus, entre aspas. Mas eu tenho um espírito ofendido em relação a algumas daquelas pessoas que estão comigo. Então logo eu já não estou com as... Eu até posso estar lá, mas eu já não estou. Alguém percebe o que é que eu estou? O que é que eu estou? O que é que eu estou a dizer? Certo? Eu estou, mas não estou. Estou presente, mas na verdade não estou junto com os dois ou três, porque eu estou desligado. E estou desligado porquê? Por causa do espírito de ofensa que guardo no meu coração. E depois, e sabe como é que eu sei que estamos a falar de relacionamentos? Porque logo no versículo a seguir, e é isso que é importante às vezes ler a Bíblia, não só nas pregações, mas lermos a Bíblia. Versículo 21, depois deste seguimento, porque Deus está a falar de ofensas e perdão, Pedro pergunta, ó Senhor, então até quantas vezes é que vai pecar o meu irmão contra mim? E quantas vezes é que eu hei de perdoar? 7? Pedro até, 7 vezes já é muito bom. Claro, ele está a pensar 7 vezes na vida. E Jesus diz, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7 são 490. 70 vezes 7 significa um número ilimitado.
Mas mesmo que fosse 490 vezes, aquilo que Deus está aqui a dizer é que se for preciso perdoar 490 vezes a mesma pessoa, pela mesma situação, no mesmo dia, é assim que tens que perdoar. E quando isto se põe em prática, não há ofensa que aguente. Eu só pelo esforço de ter que perdoar e que lidar isto tantas vezes e tal, eu digo, estás perdoado. Já, mesmo que ofendas, já nem penso nisso, já estás perdoado, a dívida já está coberta. Sabe que é esse o tipo de perdão que Deus fez connosco? Sabe que Deus não nos perdoou apenas pelas coisas passadas, até já nos perdoou pelas presentes e pelas futuras. A importância de confessarmos é para termos a noção de que fizemos coisas menos boas. Mas, na verdade, o perdão de Deus já se estendeu para tudo o que for acontecer na nossa vida. Agora continuemos e vamos terminar aqui. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas aos seus servos. E aqui entra a tal parábola de um homem que devia muito dinheiro ao rei. E o rei mandou chamar e disse, paga-me o que me deves. E diz que ele chorou, pediu misericórdia, não tenho capacidade para pagar, por favor, perdoa-me. E aquele rei diz que ficou tão compassivo, perdoou a grande dívida. E depois o servo, que lhe devia 10 milhões de euros, veio para a rua, encontrou um que lhe devia 100 euros e não lhe perdoou a dívida e mandou-o prender pelaquela dívida. Percebem? É parábola, uma história. Mas isto tudo vem no mesmo contexto. Qual contexto? O contexto de que, se o meu irmão me ofender, eu preciso de perdoá-lo. Perdoar quantas vezes? As vezes que forem necessárias. Porquê? Em primeiro lugar, porque Deus me perdoa a mim. Em segundo lugar, porque o espírito da ofensa desliga-me de tudo aquilo que tem a ver com o reino dos céus. O espírito da ofensa, em primeiro lugar, desliga-nos do próximo. Em segundo lugar, o espírito da ofensa desliga-nos da igreja. Em terceiro lugar, o espírito da ofensa desliga-nos do céu. E em quarto lugar, o espírito de ofensa só pode ser perdoado, ou só pode ser vencido, através de perdão. Porque isto é reino de Deus. Deixe-me dizer, sem perdão não há reino de Deus. Eu posso ser até membro de uma igreja, mas o reino de Deus não vive dentro de mim. Claro, agora vamos por partes. Pastor, mas eu reconheço que tenho este problema. Ok, isso é bom. Significa que há um reconhecimento. E eu até quero. Posso não ser capaz, posso ter dificuldades, limitações, posso não saber como é que se faz. Então isso é bom, porque quando nós reconhecemos e temos essa percepção, Deus vai lá estar por nós. Amém? Deus vai lá estar para curar. Mas é importante que nós percebamos o perigo, os sintomas, a extensão, a seriedade de não podermos nunca como cristãos, porque isso contradiz tudo o que tem a ver com o reino de Deus e o Evangelho. Se 2 ou 3 concordarem, diz que será feito. Concordarem, meus irmãos. Sabe que aqui o concordar não é concordarmos acerca da mesma coisa. Vou dar um exemplo. Aqui o Miguel e a Guida chegam aqui e dizem, pastor, vamos orar, Fogo. Isto é chove, não chove, mas faz conta. Aliás, não chove. Vamos fazer assim. Vamos orar para que não chova, continue a fazer sol, mas pelo menos a temperatura melhora um bocadinho, porque está muito frio. Mas que não chova. A gente também chuva não quer. Certo? Quem é que aqui não gosta de chuva? Não gosta de chuva. Pronto, há vários irmãos que não gostam de chuva. Muito bem. E eles dizem assim, olha irmão, nós os dois concordamos, vamos aqui fazer a oração da concordância. Ora bem, muito bem. E assim, olha, eu até já estivemos aqui a fazer uma campanha e aqui deste lado toda a gente concorda que a gente não quer chuva nesta terra. Certo? Entretanto, o irmão Manel, que vem lá de cima das Levegadas, e que tem terras, e eles dizem assim, pastor, chega-se ao pé de mim, pastor, precisamos de orar para que venha chuva. Temos terrenos, temos horta. Olha, e eu aqui, este lado aqui todo, já concordou que a gente precisa de chuvas. Porque a gente tem lá uma série de nabos. Temos batata, temos aquela coisa toda e a gente precisa de chuva. Ou seja, as terras sem chuva é treta. Certo? E agora deixem-me fazer uma pergunta. A quem é que Deus vai ouvir se também a todos eles 2 ou 3 concordaram? Quem é que Deus vai responder? Pronto, chuvas à segunda, quartas e sextas.
Ou então Deus manda chuva durante a noite e durante o dia faz o agrado às pessoas. Os irmãos percebem? Esta coisa do se 2 ou 3 concordarem, vai ser feito. O que é este concordar? Concordar pode ter a ver também em situações, sobretudo ligadas ao reino dos céus. Mas este concordar significa que vocês deixaram de estar separados. Perdão que já está a chover. Certo? Certo? Antes estávamos afastados porque havia ofensas e havia coisas que nos dividiam. Estávamos em ofensa, não havia perdão. Alguém me ofendeu. Há uma ofensa que nos está a separar daquele irmão. E quando 2 ou 3 concordam, significa que nós pusemos as nossas ofensas de lado e finalmente estamos num só espírito e num só coração. É preciso fazer um boneco? Isso não peço aqui à minha cunhada, que ela faz uns bonecos giros. Então estamos a falar de quê? Estamos a falar, meus irmãos, estamos a falar de que tudo isto espremido, para além de um espírito ofendido, destruir a minha saúde, destruir a minha vida, nós esquecemos que o espírito de ofensa no nosso coração nos desliga de tudo aquilo que tem a ver com o reino dos céus. Podemos continuar a orar, a cantar, a tocar, a dar ofertas, a vir à igreja, mas se eu tiver um espírito de ofensa, eu estou desligado. Sobretudo se for alguma coisa com o qual eu não estou a trabalhar com Deus para ultrapassar essa questão. Pastor, o irmão não sabe o que é que já me fizeram na vida. O irmão também não sabe o que é que já me aconteceu na vida. Mas mesmo assim significa, se me estão a fazer é porque eu ainda estou vivo. Depois de morto eu já não sei o que é que me faz. Certo? Já me fizeram. Já não sei o quê. E os pais, e os tios, e os avós, e o tio do primo do pai que mataram. E a gente passamos a vida a fazer contabilidades. E nós iremos falar um pouquinho disso também na próxima semana. Espírito de ofensa é uma contradição total em relação ao Espírito de Cristo e ao Espírito Santo na nossa vida. E termino dizendo isto. Então vamos fazer isto porque isto é o que está certo. Não é questão de estar certo, meu questão, é uma questão de vida. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de estar bem ou estar mal. É uma questão de estar Deus em mim se alegrar e eu me alegrar com Ele, ou então eu viver constantemente a tentar viver uma vida supostamente de felicidade e de alegria, mas sem condições para o fazer, gente. Isso é destrutivo. Nós entramos em curto-circuito. É 2 tipos de espírito que não funciona. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, quando falamos de igreja, de casamentos, de amizades, de coisas que vão sucedendo na nossa vida, até deixe-me dizer uma coisa: enquanto guardarmos um espírito ofendido, nós vamos continuar cada vez mais a atrair ofensas à nossa vida. Hein? Porque o diabo vai cuidar para que nós sejamos alimentados na área da nossa dificuldade. E eu creio que ser cristão é ser livre. Se há uma ofensa que determina o meu coração, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, não me deixa dormir em paz, não me deixa pensar em mais nada, não me deixa ter relacionamento livre com todas as pessoas, então Cristo não me libertou totalmente ainda. Amém? Eu ainda estou debaixo de jugos que não têm nada a ver com o jugo e o fardo suave e leve que Jesus pôs na nossa vida, que é uma autoridade, um cuidado, uma proteção. Amém? Opa! E o Espírito Santo alegra-se ou entristece quando vê que nós não somos capazes de lidar com ofensas menores comparadas com a nossa ofensa a Deus, que Ele perdoou e esqueceu e ultrapassou. Verdade ou não, gente? Vamos ficar de pé. Eu tenho uma tendência tramada. É que eu tento olhar para aquilo que mais ninguém olha e perceber aquilo que mais ninguém percebe. E às vezes vê-se só o cucuruco e esquece que o iceberg tem 10 vezes mais de profundidade das coisas. E aquilo que eu desejo, meus irmãos, cada vez mais, mas assim,
muito mais do que termos uma casa cheia de pessoas, interessa-me saber que tipo de pessoas, se as pessoas também estão cheias e do que é que as pessoas estão cheias. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não interessa apenas ter uma casa cheia de pessoas, interessa-me ter pessoas cheias de Deus e vazias daquilo que vem para matar e roubar e destruir a nossa vida. Isso é que é importante no cristianismo. É importante cantarmos, louvarmos, servirmos a Deus em todas as áreas, pomos as nossas mãos, sujarmos, servimos o próximo, sem dúvida, isso é tudo importante. Mas deixe-me dizer, meus irmãos, o reino ou está cá com os seus valores, certo? Ou não está? Não há negociação. E aquilo que estamos a falar hoje, e temos vindo a falar, é a voz de Deus chamando a atenção de alguns de vocês, dizer assim, gente, não se enganem, não se iludem, ou iludam. Certo? Não finjam que nada aconteceu, que não está lá. Está lá, se dói, está a manipular a vossa vida. É tempo de dizermos assim, Deus, por amor do teu nome, pela tua misericórdia, ajuda-me a sair deste buraco e a lidar com esta cena. Eu até vou dizer que na medida do nosso libertar das ofensas, certo? À medida que libertamos as ofensas, significa que nos aproximamos cada vez mais do centro da vontade de Deus e dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Claro que sim, o diabo é mau, há demónios, há espíritos que se movem por aí, mas sabe, a única coisa que eles fazem é usar as nossas fraquezas. Hein? É só isso. E claro, há coisas que acontecem más, há coisas que acontecem más a pessoas boas. A vida não é justa. Sabemos disso, gente. Mas não podemos permitir que isso destrua a nossa vida, destrua o nosso relacionamento com Deus. E aquilo que o nosso Paizinho nesta manhã quer, e o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, é que nós possamos dizer, Espírito Santo, perdoa-me, tantas vezes te tenho entristecido, porque tenho guardado no meu coração ressentimentos, memórias não resolvidas, ofensas nunca libertas nem perdoadas. Eu estou num ponto que, na verdade, se calhar eu já nem sei porque é que eu estou ofendido, mas eu sinto-me ofendido. No meu ser há coisas que me magoaram e que estão cá, e eu preciso libertar-me disto, Deus. Eu preciso, por amor de Ti, pelo bem da minha alma, mas também, Senhor, porque eu quero mais. Eu quero mais daquilo que Tu tens para a minha vida. Eu quero ser livre. Eu quero amar de peito aberto, Deus. Eu quero voltar a viver com confiança. Eu quero voltar a olhar para as pessoas e esperar o melhor delas. E se as ofensas vierem, eu estou preparado, Deus, porque eu já aprendi. Eu já aprendi. E eu não vou deixar que o meu coração caia de novo nesse escândalo, nessa armadilha, nessa cilada. Espírito Santo, ajuda-me. Eu não quero entristecer o Teu coração. Eu quero que Tu te alegres no meu coração. Transforma-me, liberta-me, revela-me. Ajuda-me a discernir, a perceber tudo aquilo que for necessário na minha vida e a ganhar, Senhor, coragem e determinação para enfrentar as coisas de frente. E com amor e com temor, libertar-nos. Pai, porque não queremos estar fora do Teu reino. Nós queremos herdar o Teu reino. Nós queremos herdar todas as Tuas promessas. Nós queremos ser gente, Senhor, que não desperdiça o seu tempo em orações que não vão fazer nada. Mas queremos ter um coração, Senhor, em que tudo aquilo que façamos, mesmo que seja pouquinho, possa dar fruto, Deus. E um fruto vai nos abençoar a nós, abençoar as outras pessoas, vai contribuir para o crescimento da Tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus.